continuando com esse papo com o Vanderly falando a respeito dessas emoções aí que chegam assim de roldão em cima das pessoas por conta desse Outubro Rosa, eu gostaria de falar uma coisa, sabe, Vanderly? Eu sei o quanto é importante esse mês, vamos dizer assim, que se fala do Outubro Rosa. Mas às vezes eu lamento também o quanto as empresas se apoderam desse negócio para poder tirar proveito, sabe? E colocar medo nas pessoas. É exatamente por conta desse medo que muita gente às vezes se afasta de uma informação importante como essa que você traz aqui. Então, assim, eu sei que é importante a campanha, entendeu? Mas vamos fazer uma campanha de maneira que trate a coisa, sabe, de um jeito menos... mais leve. Mais leve, sabe, dando aquele medo. Ou você faz o seu exame, sabe? Mais informativo, ou então... né? Essa coisa que o Davi trouxe é muito importante porque as mulheres estão entendendo que a prevenção não é só para não morrer, mas também para evitar outros danos, porque quando você descobre a tempo, sempre tem cura, mas às vezes tem danos mesmo com cura. E se você se previne também no emocional, você pode ter menos probabilidade de cair na doença. Não é? Essa é uma das coisas exatamente que as empresas deveriam estar preocupadas em colocar na informação. Isso, a prevenção, focar na prevenção, no auto-amor, na autoestima da mulher. Isso. E também, uma coisa importante também, desmistificar as pessoas em relação ao medo do exame. É impressionante, Verli, como eu ouço homens e mulheres dizerem assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ter a doença. Gente, para e pensa. Quando você tem medo, evita que o mal ocorra? Não evita, porque se tiver de acontecer, vai acontecer com o seu medo ou não. A diferença é quando você perde o medo e faz o exame preventivo, você descobre a tempo de uma cura. Não significa dizer que você vai ter o problema se fizer o exame. É exatamente isso, o exame é para prevenir. Então, gente, as emoções, hoje, é importante que vocês entendam que nós estamos no controle, por incrível que pareça, de todas as doenças. Pelo menos é o nosso entendimento, eu estou falando aqui na visão terapêutica, né? Não estou falando da medicina tradicional, estou falando na minha visão terapêutica e de alguns terapeutas. A emoção é que liga os genes, né? Olha, nós não recebemos só os genes, né, hereditários da família, só os genes fisiológicos. Nós recebemos também o gene emocional. Por isso que existem famílias que desenvolvem o mesmo tipo de doença, porque a família tem o mesmo comportamento. Mas é claro, né? É claro que você vai ter o comportamento de um dos seus pais, né? Na família que você, nessa sociedade que você ali nasceu, a primeira sociedade que o ser humano conhece é a família. Então, a criança, ela vai desenvolvendo as emoções que os pais têm, né? Vai lidando com a vida da mesma forma que os pais lidam com aquela vida, com algumas exceções. Você vai aprendendo a responder diante das coisas de acordo com o que foi te ensinado. E o que a gente vem dizer, nós terapeutas, que não precisa ser assim. Porque se você evitar certos comportamentos, certos aborrecimentos, certas mágoas, você pode sim se libertar de ter esse tipo de doença que a família traz. Está entendendo, Márcia? Então, assim, está nas nossas mãos. É claro que tem vários fatores, tem o genético também. Mas para nós terapeutas, o que vai ligar esse gene que você traz, que nem minha mãe teve câncer de mama. Então, provavelmente, eu tenho o gene. O que vai ligar são as minhas emoções. Então, se eu tiver algum comportamento, o mesmo comportamento que ela tinha, diante de algumas situações, provavelmente eu vou estar ligando. Mas mesmo que eu venha a ter, né, também já tem uma outra chance. Como eu vou lidar com essa situação? Então, em qualquer momento, como a Márcia falou, em qualquer momento da doença, né, o preventivo, ou se você já tiver com a doença, ou já se curou da doença, todo processo emocional é fundamental, é importante, para que você possa lidar com esse momento na tua vida. Então, saber que a emoção é fundamental para isso, e você puder controlá-la, isso é muito bom. Quando você tem essa consciência, né? O problema é quando você não tem essa consciência. O problema é quando você não sabe que a emoção, você não sabe que tem essa emoção que vai provocar dor. Esse é o problema. Por exemplo, uma pessoa, né, a mulher, como eu estava falando, ela vai criar esse tipo de doença quando ela não consegue expressar a sua afetividade, não é isso? Ou pelo companheiro,
ou por uma pessoa a qual ela representa, né? Como eu já falei, pode ser um filho, pode ser um familiar, uma mãe, um amigo, até mesmo ela. Então, quando ela não consegue explanar isso, ela não consegue colocar para fora essa afetividade, ela vai trazer essa doença. Mas mesmo nesse momento, também ainda tem chance. É importante que busque. Você fala, mas e se for de forma inconsciente? O que pode acontecer? Né? Por exemplo, nem todo mundo sabe que traz mágoas. A maioria de nós acha que não traz mágoas. Não percebe, né? E todos nós trazemos mágoas. Mas aí então, Vanderlei, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que eu tenho mágoa se ela for de forma inconsciente? Como é que eu posso fazer? Porque normalmente, quando a gente pensa numa pessoa, a mágoa surge naquela pessoa que nos feriu ou naquela pessoa que não nos correspondeu à nossa expectativa. Vanderlei, mágoa é a mesma coisa que nóida, né? Antigamente. É a mesma coisa. Mágoa é a mesma coisa que nóida. É isso mesmo. Quando pega, Mas significa isso mesmo. É uma coisa que gruda e não sai. Olha, tem um ouvinte aqui perguntando, a Vanderlei, é claro, né? Como ela vai saber, ela estava lendo aqui nos bastidores, ela sente uma angústia e ela não sabe como trabalhar isso. Essa angústia que ela sente, ela não sabe o porquê. Então, como ela trabalhar essa angústia para que isso não se torne uma doença? Então, pense nessa angústia e observa se aparece alguma pessoa ou alguma situação. Pare uns minutinhos. Você sabia que o dia, viu, Márcia e Carlos Augusto, um dia tem 1440 minutos. Então, o que eu aconselho essa moça ou essa senhora? Que ela pare pelo menos 5 minutos, que vai ser menos de 1% do dia, para que ela possa estar com ela mesma. Pare 5 minutos, converse com o seu corpo. A angústia, lembra? Normalmente a gente guarda a angústia onde? No peito, na glândula timo, que eu falei que é a glândula da emoção. Então, é um exercício para se ouvir. Preste atenção nessa glândula, dê atenção a essa angústia. Ela provavelmente vai te indicar a origem. Exatamente, quando você dá atenção a esse chamamento, o sentimento, interior, a emoção, você começa a ter sinais? Você começa a lembrar do que foi a origem disso. Então, o que eu aconselho, gente, é que estejam com você. Esteja com você, pelo menos 5 minutos no dia. Mas vamos combinar que não é uma coisa tão fácil, né? É fácil, bom, podemos testar agora. Não, a gente precisa começar, não é? E se a gente testar agora? A gente pode testar sim, né? Desde já. Eu tenho 1 minuto, desafio. Eu posso ter 1 minuto em silêncio. Depois do... Não, aqui na rádio não tem como. Mas você pode colocar uma musiquinha e a gente pode ficar 1 minuto, não pode? Então, vamos fazer o seguinte, na hora que eles colocarem, eu vou colocar a música aqui, vocês aproveitam ouvir a música e ficam o tempo com os olhos fechados. A pessoa pode fazer esse teste em casa, isso, né? Em casa. Bota uma musiquinha lá e faz o teste. Faça o teste e sinta a emoção. Mas mesmo que não tenha música, pare pelo menos 5 minutos e dê atenção para o seu corpo. Converse com o seu corpo, ele vai te ouvir. Né? Cada célula do nosso corpo pensa, sabia disso? Então tá, falar pro meu corpo, por favor, eu preciso emagrecer 10 quilos. E me ouça, por favor, que eu não quero mais falar com vocês, senão eu vou me zangar. Pois é, converse com eles, só que eles também vão falar, você fecha a boca. Toma distraído. Então eu não estou conversando com o meu corpo, estou conversando com outra criatura. Você está conversando com o seu corpo. Fecha a boca. A rosquinha, pois é, fecha a boca. É famosa. Assim, fala sério. Às vezes a gente conversa com o nosso corpo, mas não ouve. É falso com o inconsciente. Pois é. Mas vocês vejam como as coisas são. Olha para meu amigo Emanuel Brito, olha a elegância dele. Quilos de rosquinha. Olha se ele precisa fechar a boca. Não precisa. Não precisa. Isso aí, para prevenir, é o que você falou, cuidar do emocional. A fé é muito importante, né? Tá mais que provado que a oração e as pessoas acreditar que é possível, né? É capaz, né? A fé move montanhas. A alimentação é fundamental também, porque a alimentação também pode causar, algum tipo de alimentação pode, como algum tipo de gordura, também pode trazer ansiedade ou depressão. E além do espiritual, do emocional, cuidando da alimentação, também é importante os exercícios físicos, né? Esportes. Tanta gente que já se libertou de depressão, de problemas, venceram tantas situações, né?
por conta do esporte, né? Então, se mexer é fundamental. O ser humano nasceu para se movimentar. Ele precisa se movimentar para ter uma saúde boa. Sim. Bom, Márcia, eu queria falar um pouquinho para as pessoas que já receberam o diagnóstico da doença, né? E como é que acontece esse processo. Normalmente, quando você recebe um diagnóstico do câncer, seja ele de mama ou não, a pessoa tem 5 tipos de fases. Ela passa primeiro pela fase... Não, como ela lidar psicologicamente com isso. O primeiro é a negação, exatamente. A negação? Né? Como é que... Provavelmente é um exame errado, né? Erraram comigo, não é possível que eu tenha essa doença. Por que eu? Em algum outro momento, na segunda fase, é uma revolta, né? Está totalmente revoltada com Deus e com o mundo, né? Se eu estou tendo essa doença, por que que, com certeza, eu estou sendo injustiçada? Aí, na terceira fase, começa a barganhar com Deus, com os médicos, né? Para ver como é que vai ser esse tratamento, né? Conversa com o médico, pelo amor de Deus, o senhor tem que me manter viva até que os meus filhos cresçam. Tem a quarta fase, que a pessoa entra em depressão, que ela percebeu que realmente a doença é real e não tem jeito, e entra no processo de tristeza, até chegar na quinta fase, que é a aceitação. Saber que realmente passou aquele choque inicial, aceita o tratamento, e aí todo o processo da possibilidade de cura. Mas entender que todas essas fases podem ser muito mais tranquilas se a pessoa tiver um acompanhamento psicológico, para ela entender, mesmo porque se ela souber a causa, vai estar evitando, né? Vai estar evitando que a doença possa progredir. E sabendo a causa, ela pode ajudar no processo de regressão dessa doença, se for possível, no caso. Sim. Mas em todos os momentos, veja, olha, na parte preventiva, o apoio a necessidade de você conhecer a sua emoção. Durante o processo, quando a doença já está manifestada, também a importância que vai ajudar muito nesse processo. Então, para a aceitação, gente, busque ajuda, né? Hoje a gente já falou algum tipo de terapia, que a gente está sempre falando, existem inúmeras terapias. Veja qual que você se adequa melhor, né? Vai desde sessão com psicólogos, né? Com a terapia cognitiva, comportamental, também com psicanalistas, terapeuta em regressão, constelações familiares, barras de acesso, massoterapias, Theta Healing, ou seja, tem inúmeras terapias a qual você vai se adequar para libertar essa emoção também, procurar ser feliz, passar pelo processo, mas de uma forma mais tranquila, sem tanto sofrimento.